Irmãos e irmãs, bom dia, a paz do Senhor. É a mensagem de Jesus chegando a você, chegando ao seu lar, à sua família. Nós já tivemos o nosso culto das 8 horas, foi uma bênção, uma bela escola dominical, um estudo gostoso da palavra de Deus. Já tivemos o nosso café, né? Hoje com um grupo bem reduzido, ainda fui até exortado pelo professor, porque eu estava passando da hora, né? E diz que quem toma café na hora da escola dominical, passa do horário, até em pecado, viu? Hoje fui admoestado, né? De forma carinhosa, mas é só brincadeira. Nós estamos aqui com alegria, louvando a Jesus, e nós vamos começar cantando, adorando o Senhor Jesus, bendizendo o seu nome. A Ele todo o louvor nesse tempo que estamos vivendo. O nosso louvor é para Deus. Meus irmãos, a graça e a paz a todos. Neste momento eu queria convidar você a se unir conosco em adoração, e que você não se limite às paredes desse templo, mas faça da sua casa a igreja do Senhor, e que nós louvemos ao Senhor neste momento. Vamos cantar a Ele. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente atraiu-me, eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Pela cruz me chamou.
gentilmente atraiu-me, eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente atraiu-me, eu sem palavras me aproximo, quebrantado o seu amor. Aplauda o Senhor onde você estiver aí. Eu vou ler um texto bíblico e logo após o texto bíblico nós teremos outro louvor da glória de Deus. No livro de Números, no capítulo 13, no verso 25, está escrito assim a palavra de Deus: depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Pará, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: foram à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém. Louvemos ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, ei, a sua igreja te adora, ei, seu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, a sua igreja te adora. Glória a Deus. No livro de Números nós temos esta passagem que fala sobre os 10 espias e a terra prometida. O tema da nossa mensagem é: transforme as tragédias em triunfos. Transforme
as tragédias em triunfos. Transforme o caos, a tempestade em bonança. Transforme a maldição em bênção. Transforme a tristeza em alegria. Irmãos e irmãs, quantas pessoas enfrentam situações, provações, crises, desastres, situações difíceis na vida, seja na área pessoal, da saúde física. Eu me lembro, recém-casado, eu fui diagnosticado que eu estava doente, eu estava de lua de mel, portador de hanseníase, e eu fiquei 8 anos e 7 meses em tratamento, até que com tratamento, muita oração, muita fé e perseverança, eu fui curado pela graça e pelo poder de Deus. Como a gente reverte a situação da vida diante do caos, diante do pessimismo, diante do mal? Primeira lição que eu tenho aprendido como homem de Deus, como pastor, como pai, como esposo, como ser humano: toda a experiência de hoje, ela é essencial para a conquista do amanhã. Todas as experiências do presente, elas vão marcar o nosso futuro. Hoje nós estamos tendo lições de vida, até mesmo como vivermos em época de isolamento social. O que a Bíblia nos ensina é que nestes tempos a amargura, nesse tempo o medo, a incredulidade, a dúvida, não pode azedar nosso coração. Eu quero dizer para você que o que nós estamos vivendo hoje está preparando-nos para um futuro melhor. Tudo que nós estamos passando terá um fim proveitoso. As tragédias que estamos vivendo, elas não podem nos deter. Você, como pai de família, como mãe, você jovem, você adolescente, você talvez esteja perguntando: como é que vai ficar a minha faculdade? Calma. Como é que vai ficar a minha escola? Calma. Como é que vai ficar meu trabalho? Calma. Tudo vai dar certo, em nome de Jesus. O apóstolo Paulo diz que tudo, na sua palavra, lá em Romanos 8, 28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você que é chamado segundo o propósito de Deus, verá que tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos,
Eu estava lembrando das reportagens do ano passado sobre uma imagem de Jesus sendo zombada, tripudiada, um Jesus exposto de forma ridícula. Uma imagem com uma mensagem muito negativa de Maria, até imagens dizendo que era arte, zombando, escarnecendo de Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós precisamos entender que nesses dias que nós estamos vivendo, nós estamos vendo a mão de Deus operar sobre a história da humanidade, a mão de Deus operar sobre as nações, e Deus tem nos chamado a tomar posse da terra prometida. Deus tem nos chamado a tomar posse do novo céu e da nova terra. A palavra de Deus nos diz de uma forma clara que em nós opera a morte, mas não a morte, mas a vida. Não é a morte que opera em nós. Nós, os cristãos, irmãos e irmãs, não tememos a morte. Nós queremos viver. Nós vamos lutar contra o vírus, nós vamos lutar contra o coronavírus, nós vamos orar, nós vamos pregar, profetizar. Nós temos uma fé em Deus e na sua palavra. Nós temos uma fé que é a convicção da obra de Jesus na cruz, como Salvador, como Senhor, como Redentor, Senhor da vida, Senhor da história, Senhor da igreja. Ele que é o pão da vida, Ele que é a água da vida, Ele que é a brilhante estrela do amanhã, Ele que é o fundamento da igreja, Ele que é a porta para a eternidade, Ele é o caminho, a verdade, a vida. A nossa fé está no Cristo crucificado, no Cristo morto, sepultado, mas está no Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele diz: portanto, temos o mesmo Espírito. O mesmo Espírito, meus irmãos e irmãs, em toda a face da terra é este. Crie, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Nós falamos aos nossos amigos, nós falamos aos nossos vizinhos, nós falamos ao povo de Belo Horizonte, nós falamos ao povo de Minas Gerais, do Brasil, do mundo, a nossa família, que Jesus Cristo é o Senhor de toda a história. Ele é o único que pode nos dar felicidade nesta vida e felicidade eterna. O apóstolo Paulo, vivendo as calamidades, as tragédias do seu tempo, ele diz: tudo isto é por amor de vós. Eu tenho respondido que nós temos vivido uma vontade permissiva de Deus, em consequência do pecado humano sobre toda a terra, a degradação humana da natureza, da ecologia, dos valores morais, dos valores éticos. Mas em meio ao que estamos vivendo, eu quero dizer para você que nós vamos, irmãos e irmãs, sermos abençoados. Nós vamos ser renovados. A igreja vai sair dessa fortalecida, a sua família vai sair fortalecida, a sua família vai sair abençoada. Aqueles que estavam mortos em delitos e pecados voltarão para Jesus.
Nós estamos vivendo um momento de momentânea tribulação. Você crê nisso? Nós estamos vivendo um momento de momentânea tribulação. Na frase da minha mãe, a minha intercessora, às vezes as pessoas me perguntam: pastor, como é que Deus sustenta o senhor e mantém o senhor com essa força, com essa juventude, né? Que modéstia minha. Nos meus 60 e poucos anos de idade, eu digo: a minha mãe está de joelho orando por mim. A minha igreja está de joelho orando por mim. Hoje, quando eu levantei, eu recebi uma mensagem da minha esposa. Ela estava orando e ela mandou uma mensagem: querido, estou orando por você, se cuida, porque muita gente precisa de você. Estamos vivendo uma momentânea tribulação. Está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O reino de Deus é eterno, o novo céu e a nova terra é eterna, a salvação em Jesus Cristo é eterna, a vida com Deus é eterna. Nós estamos vendo, meus irmãos e irmãs, que um vírus invisível, se nos infectar, em pouco tempo tem o poder de nos levar para o pó. Não somos nada, somos frágeis, estamos vulneráveis. Mas passando pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consola. É esta a mensagem. Quais as lições que nós podemos tirar para aplicar na nossa vida com esse texto? Primeiro, não olhe para as montanhas e nem para os gigantes. Olhe para a palavra e a promessa de Deus. Papai, mamãe, vovô, vovó, filho, filha, ouvinte, você é autoridade, você é cientista. Não olhe para as montanhas, não olhe para os gigantes, não olhe para o inimigo. Ele parece intransponível. Olhe para a palavra e a promessa de Deus. Quantas pessoas são derrotadas porque estão olhando o tamanho do gigante? Quantas pessoas são derrotadas porque estão olhando o tamanho do problema? Quantas pessoas fracassam? Hoje mesmo algumas pessoas me dizendo, quando ficam ouvindo muitas notícias, elas ficam deprimidas. Isso é normal com alguns. Então nós temos que respeitar e dizer a você: não fica ouvindo as notícias, se elas acabam gerando em você medo, pânico, adoece você. Mas você não pode só se isolar de tudo. Você precisa nessa hora voltar para Deus, voltar à Bíblia, ler a palavra, se alimentar a sua mente, alimentar o seu espírito, alimentar a sua fé, alimentar as suas emoções de forma saudável. Querido, essa é a primeira lição. A segunda lição: não veja o coronavírus sobre a ótica da derrota.
Não veja o coronavírus sobre a ótica do fracasso. Na presença de Deus, os inimigos se redundam em bênção. Na presença de Deus, o adversário, até mesmo aquele que tentou, achando que poderia matar Jesus, foi com a morte de Jesus que o pecado foi derrotado. Foi com a morte de Jesus que o diabo foi derrotado. Foi com a morte de Jesus que o inferno foi derrotado. Creia e não veja um vírus sobre a ótica da morte. Deus tem domínio sobre os vírus. Deus tem domínio sobre qualquer praga, qualquer peste, qualquer protozoário. As pestes e as pragas, em toda a Bíblia, elas andaram debaixo do controle da mão poderosa de Deus. E nenhuma praga, nenhuma peste. Você lembra da praga de piolho? Foi exterminada. Creia que há esperança para a humanidade. E a esperança está em Jesus. O apóstolo Paulo nos diz uma palavra assim: não sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Eu vou repetir para você, 1 Coríntios 10, 13. Anota, leia, grifa na sua Bíblia, faça o culto com a sua família. Não sobreveio tentação que não fosse humana. Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Eu quero profetizar para você que juntamente com o coronavírus, Deus proverá livramento, de sorte que possais suportar. O irmão Luciano falou hoje, Deus vai prover uma vacina, Deus vai prover um medicamento. Nós estamos, irmãos e irmãs, às portas de um milagre. Terceiro, enfrente este momento pela fé, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Enfrente essa tragédia pela fé. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus diz: graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós em todo lugar manifesta o bom perfume de Cristo. Aí eu quero concluir, depois desses 3 pontos, colocando um quarto e último ponto para você. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uhul! Glória a Deus! Eu posso ouvir um glória a Deus aí na sua casa.
nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Romanos diz 8:31. Quando eu estava anotando, estudando isso lá em casa, a minha secretária fica assim: pastor, prepara, pastor, prega, pastor. Ela fica igual uma trombeta. Eu vou desligar meu WhatsApp, viu? Meu varão de Deus, o esposo dela está aqui, os meus obreiros estão aqui. Nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Concluindo, Jesus dizendo aos seus discípulos, ele diz: essas coisas vos tenho dito, que no mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aqui para mim, olha aqui nos meus olhos. Jesus está dizendo para você: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Bom ânimo aqui, segundo alguns exegetas, é tende ânimo em dobro. Tende ânimo dobrado. Porque eu venci o mundo. Eu quero declarar: Jesus venceu por você. E nós, nele, na graça dele, no favor dele, nós somos mais do que vencedores. Amado, qual é a vitória que vence este mundo que nós estamos vivendo? É a fé. Está escrito na palavra de Deus em 1 João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. A fé em Deus, a fé na Bíblia, a fé em Jesus, a fé na palavra de Deus, a fé no Cristo crucificado, a fé no Cristo morto, a fé no Cristo ressurreto, a fé no Cristo que salva, a fé no Cristo que perdoa o pecado, a fé no Cristo que detém as forças do inferno, detém as forças da morte, detém as forças do vírus. Ele pode lançar, como lançou lá em Joel, toda essa praga na profundeza dos mares. Querido, vamos louvar a Deus. Os espias olharam para aquela terra 40 dias. Quando voltaram, trouxeram um relatório negativo. Mas 2 dos espias trouxeram a palavra de fé. E a palavra de fé é: subamos e vamos possuir a terra por herança, porque a terra é uma promessa de Deus para o seu povo. Eu quero dizer a você: vamos possuir essa vitória por herança, porque esta é a promessa de Deus para o povo dele em toda a terra. Jesus já nos deu essa terra sarada. Jesus já nos deu o novo céu. Jesus já operou o milagre a nosso favor. Creia e veremos juntos a glória de Deus. A glória de Deus. Israel entrou em Canaã, na terra prometida, porque Josué e Caleb creu na palavra de Deus. Aquele servo de Deus, aqueles 2 servos, eles creram na palavra de Deus. Eu e você, nós cremos em nome de Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em
nada temerei. Aleluia. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar. É pra sempre reinará. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que é vivo estar e um dia voltará no céu pra nos buscar. Pra sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que é vivo estás e um dia voltarás no céu pra nos buscar. Pra sempre reinará. Aleluia. Glória a Deus. Quero ler um versículo para a gente orar. Pode vir aqui, irmã Neide, que você vai orar. Em Apocalipse 12, verso 11. Apocalipse 12, 11 está escrito o seguinte: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. A nossa vitória é por causa do sangue de Jesus na cruz. A nossa vitória é por causa da palavra do testemunho. A igreja de Jesus vai tocar a trombeta em toda a terra e vai pregar e vai anunciar que só Jesus salva. Ele é o mediador entre Deus e os homens. A igreja de Jesus, irmãos e irmãs, mesmo em meio à morte, ela, diz o texto que nós lemos, em face da morte, não ama a própria vida,
mas nós cremos que Jesus será glorificado. Oremos, a irmã Neide vai orar. Nós vamos ministrar uma palavra profética para a sua vida. Uma palavra profética para você que está triste, você que está doente, você que está com outras patologias, psicopatologia, você que está ansioso, você que está irritado, você que está atribulado, seja qual for a sua condição que você esteja nesse momento, nós queremos abençoar você. A oração vai chegar aí à sua casa e vai afetar com esse vírus da graça o seu coração. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui diante da Tua presença. E pelo poder que é na Tua palavra, o Senhor é grandioso, o Senhor é soberano. Nós estamos aqui, ó Pai, nos rendendo a esse poder poderoso. Nos rendendo, ó Pai, ao Seu governo. Nós queremos declarar: visite as nossas casas, visite os nossos lares, ó Pai. Visite, ó Pai, aquele que precisa dessa paz de interior. Visite aquele que precisa, ó Pai, de entender que o Senhor está no controle de tudo. Ó Pai, todo temor seja lançado fora agora em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha trazer a cura, venha trazer restauração àquele que se encontra enfermo em casa, ó Pai, com outras patologias. Ó Pai, que a parte emocional da Tua igreja possa ser restaurada pelo poder que é no Teu santo nome. A Tua palavra não volta vazia, e a oração de um justo tem muito em seus efeitos, ó Pai. E nós estamos aqui, ó Pai, santificados na Tua palavra, pedindo misericórdia e justiça na Tua palavra, que o Senhor possa ouvir as nossas orações, possa ouvir o nosso clamor, possa ouvir o clamor, ó Pai, dessa terra, dessa nação. Nós como igreja, Senhor, nós cremos na Tua palavra e nós vivemos agora, ó Pai, na dependência do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos encerrar. Irmão Luciano, já que você não foi embora, vem cá, Luciano, trabalhar um pouquinho mais, né? Eu já estou no terceiro turno, você trabalhou só o primeiro, viu? Tá com mais pique. Mas nós vamos, irmãos e irmãs, estar encerrando com algumas recomendações, né? O que nós podemos fazer nesse momento? São cultos diferentes, são gravações diferentes, postagens diferentes, né? Muitos não acompanharam as orientações das 8 horas, das 9 horas, né? Então agora nós vamos dizer como é que a gente, professor Luciano, pode cooperar, ter a autorresponsabilidade, essa consciência nesse momento tão crítico que nós estamos vivendo. Estão dizendo que vai piorar essa semana. O que fazer nesta hora, né? Meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que a primeira coisa que nós temos que fazer é orar pelos nossos pastores, porque também os nossos pastores nunca enfrentaram uma situação como essa antes, assim como os nossos governantes nunca enfrentaram uma situação como essa antes. É tudo novo para todo mundo, ninguém tem a resposta permanente, final sobre o assunto. Então a primeira coisa, ore pelo seu pastor, ore pela sua pastora, ore pelos bispos, ore pelas lideranças do nosso país. A oração é o melhor remédio hoje no mundo espiritual para nós fazermos frente a esse momento. Se você orar na sua casa, você vai se fortalecer, a nossa igreja será fortalecida, o Brasil e o mundo pode ser fortalecido pela sua oração. É a primeira coisa. Agora, a segunda coisa é se manter bem informado de fontes confiáveis. Procure informações no Ministério da Saúde, procure informações na Organização Mundial da Saúde. Evite passar informações falsas, fake news. Evite transmitir o pânico, que hoje o contágio do medo e do pânico é a pior coisa. Leve a sério o isolamento. Não saia de casa, faça todo o possível para não sair de casa. Se você tem acima de 60 anos de idade, obedeça estritamente o que está sendo colocado. E eu diria, pastor, que realmente para nós hoje, como evangélicos, fazer o que toda a população faz, que é obedecer às regras e cumprir as informações com as melhores informações possíveis, nós temos essa tarefa adicional de ser voz profética no mundo de hoje. Você certamente está inundado de informações sobre como se precaver
contra o coronavírus e contra a epidemia. E as higienes? A questão de lavar a mão, o álcool gel, né? É isso, é usar o álcool gel. Se você teve acesso, que também não estamos achando no mercado mais, lavar bem as mãos. Eu tenho um amigo médico que disse, você chegou em casa, teve que sair por uma razão qualquer, lave as roupas, tire o sapato, deixe fora de casa. Toda a higiene é importante. Não leve a mão ao rosto. Converse com as pessoas com uma distância de pelo menos 1 metro, 1,5 metro. Todas essas informações são importantes. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Tem gente que às vezes fala, não, eu sou forte. Nós até brincamos aqui mais cedo, né? Eu sou evangélico, isso não pega em mim. Meus irmãos, minhas irmãs, tem pastor que está abrindo a igreja e dizendo às pessoas, venha para a igreja, que isso não pega em evangélico. Esse homem, essa mulher está mal informado. Não faça isso. Leve a sério. O negócio é grave, é perigoso. Leve a sério e siga estritamente as orientações que estão sendo dadas. Mesmo aqui na igreja, a gente pode também começar a divulgar essas orientações para os nossos membros e vamos fazer isso. Se informe bem e não cause pânico. Acho que é o melhor conselho. E a oração, que a oração fortalece. Glória a Deus, que bênção, né? Depois, irmão Samuel, você edita nessa fala do irmão Luciano com um vídeo específico sobre isso, para que a gente possa estar assim, orientando, conscientizando. Nós vamos orar e logo após impetrarmos a bênção, né? Eu quero, antes de orar, dizer a você que você pode ofertar, você pode contribuir, dar o seu dízimo pelo nosso aplicativo, pela transferência bancária, para que a obra continue, né? Nós temos os compromissos, além da manutenção do prédio, do edifício, do templo. Nós temos compromisso com a evangelização, nós temos compromisso com missionários, com projeto de plantação de igreja, comissão internacional, comissão transcultural. Somos uma igreja ministerial e missionária. A sua oração, a sua oferta, o seu dízimo é que vai manter a igreja caminhando. A igreja não vai parar. Somos uma igreja além do tempo. Pai, eu oro pelas autoridades, eu oro pelo nosso governador, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Dê a ele e todo, ó Deus, a sua equipe, a sua assessoria, sabedoria, inteligência, discernimento. Eu oro, ó Deus, pelos médicos, oro pelos hospitais, pelos enfermeiros, todo profissional da saúde, que a mão do Senhor seja sobre eles. Deus, eu oro em nome de Jesus pela segurança, para que, ó Deus bendito, a segurança seja mantida com saúde. Eu oro, ó Deus, pelas empresas, oro pelos empresários, pelos funcionários. Ó Deus, eu oro para que os bares continuem fechados. Deus, eu oro para que a gente possa obedecer o toque de recolher, o toque, ó Deus, no isolamento social, para que a gente, através dessas atitudes, dessas decisões tomadas, a gente possa preservar a vida. Deus abençoe os nossos ouvintes, os nossos irmãos e irmãs. Renova-lhe a fé, renova-lhe os sonhos, renova-lhe as esperanças, assim como o Senhor usou Josué e Caleb, e eles, ó Deus, de forma corajosa, ousada, firmados em Deus e na palavra de Deus, profetizaram a conquista da terra de Canaã. Eles tomaram posse da terra, creram na vitória. Nós, ó Deus, muito em breve vamos celebrar a vitória em nome de Jesus. Faremos grande festa em toda a terra para declarar que a vitória chegou e que a bênção de Deus Pai, aquele que é Senhor absoluto sobre todo o universo, sobre toda a história, a bênção de Jesus Cristo, aquele que reina e governa para sempre, a comunhão, a consolação, a revelação do Espírito Santo de Deus
seja conosco, mantendo-nos conectados em Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Um abraço. Até logo mais às 19 horas, em nome de Jesus, quando o nosso irmão Delcio estará transmitindo o culto para você ao vivo, lá de sua casa. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Os nossos cultos de terça, quarta, quinta e sexta-feira serão gravados e postados para você. Deus te abençoe, Deus nos abençoe.